Boa noite, estamos dando início a mais um Univar Entrevista nessa terceira semana de junho, que foi sacudida no Brasil por protestos de vários manifestantes que estão nas ruas pedindo um novo país sem corrupção, sem tantos esses problemas que a gente vem enfrentando há tantas décadas. Bom, aqui na cidade de Itajaí, no dia de ontem, a gente teve a nossa manifestação. Mais ou menos 5.000 pessoas se reuniram na Avenida 7 de Setembro, marcharam até a Prefeitura e depois até o porto da cidade, numa demonstração de engajamento popular. A gente vai falar sobre o assunto na entrevista de hoje. O meu convidado é o Tenente Rodrigo de Carvalho Paulo, da Polícia Militar, que é bacharel em Direito, especializado em Segurança Pública e professor de Direitos Humanos, além de ter sido chefe da Comunicação Social do Batalhão aqui de Itajaí por 2 anos e hoje responder pela sessão de planejamento da instituição. Boa noite, Tenente Rodrigo. Boa noite, Luciano. Estamos à disposição aí para qualquer pergunta. Obrigado pela sua presença hoje. Bom, a gente não tem como fugir do tema, que está dominando aí a mídia durante essa semana toda, que são os protestos no Brasil inteiro. Começando aqui por Itajaí, a gente teve o protesto ontem, reuniu mais ou menos 5, 6 mil pessoas, os números não são exatos. Qual é o balanço que a Polícia Militar faz da manifestação? O dia de ontem foi bastante positivo. A Polícia Militar ela fez todo um planejamento para garantir a segurança desses manifestantes, para que a democracia realmente fosse colocada em prática pelos participantes. E consideramos um sucesso essa primeira manifestação que houve aqui na cidade de Itajaí. Realmente foi o comentário todo da mídia que Itajaí deu exemplo nessa manifestação de ontem, que realmente não houve sequer uma ocorrência que quebrasse a ordem da cidade ou trouxesse algum problema para quem não estivesse participando das manifestações. Quem esteve presente ontem, Tenente, ouviu das lideranças que foi marcada uma nova manifestação para terça-feira, saindo aqui da frente da Univale, indo até a Câmara dos Vereadores. A PM pretende dar apoio nessa manifestação também? Com certeza. A Polícia Militar, como instituição que visa garantir a segurança das pessoas e também seu patrimônio, já está sendo traçado todo o planejamento para que também, na próxima manifestação, ocorra tudo da maneira tranquila, como foi no dia de ontem. Bom, também quem esteve presente ontem ouviu que existe uma vontade popular de se adentrar o prédio da Câmara dos Vereadores. O senhor acha que essa atitude seria condenável, seria não indicada? A Câmara de Vereadores é conhecida como a Casa do Povo, né? Então, desde que os manifestantes adentrem a este local e façam a sua manifestação pacífica, expondo ali seus pensamentos, suas críticas, a gente não vê nenhum problema. Contudo, a ordem tem que ser mantida no local e, se houver necessidade, a Polícia Militar vai agir. Existe um diálogo entre a Polícia Militar e as lideranças das manifestações? Exatamente. No dia anterior à manifestação de ontem, a Polícia Militar fez uma reunião juntamente com a liderança desse movimento, visando estabelecer algumas regras para que tudo ocorresse da maneira tranquila, o que aconteceu. Bom, indo aqui também para a nossa capital do nosso estado, Florianópolis também teve ontem uma manifestação muito grande, foram mais de 10 mil pessoas, e lá as pessoas protestaram, fechando as pontes que dão acesso à ilha e que trazem para o continente. Na verdade, esse tipo de situação estaria prejudicando ao próprio cidadão. O senhor interpreta essa posição dos manifestantes como prudente? É uma situação bastante delicada, porque estamos em conflitos de direitos constitucionais, no lado dos manifestantes, expondo seu pensamento, seu ponto de vista, e de outras pessoas que querem retornar à sua residência, a liberdade, o direito constitucional de ir e vir. Então, a Polícia Militar, no caso de ontem, ela deu segurança para os manifestantes durante todo o tempo. Contudo, se prolongou durante muito tempo esse fechamento, prejudicando sobremaneira os moradores ali da cidade. Então, teve uma situação que a Polícia Militar foi obrigada a intervir para que a ponte fosse liberada e que as pessoas pudessem retornar às suas residências. Bom, e ontem também, nessa manifestação de Florianópolis, houve uma situação extremamente desagradável, que foi um sargento da Polícia Militar que foi atingido por uma pedrada de um dos manifestantes. Bom, a gente não sabe se a pessoa estava lá para manifestar ou somente para vandalizar. E é uma questão que a gente pode considerar que, de repente, a Polícia Militar teria que se proteger mais nessas manifestações, usando escudos, outros aparelhos, para que esse tipo de situação não se repita? O primeiro ponto a ser colocado é que é uma situação bastante delicada para a Polícia Militar estar atuando nesse caso. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão indo para esse movimento são pessoas pacíficas que apenas querem expor o seu ponto de vista. Contudo, tem uma minoria
que infelizmente vai até essa manifestação para causar realmente um dano, não só ao patrimônio, mas também à segurança dos próprios policiais, como das outras pessoas que estão nessa manifestação. Então, com relação ao policial ferido, nós temos uma doutrina que chamamos de controle de distúrbio civil, onde estão previstos alguns equipamentos que são utilizados pela Polícia Militar. Dentre eles, a gente destaca o escudo, são os equipamentos básicos, escudo, a tonfa, o armamento não letal, que seria a munição de borracha, popularmente chamada, e também as bombas de gás lacrimogênio e de luz e som, visando com que o movimento eles não fique tão aglomerado, visando que realmente não tenha um conflito tão grande. Então, a Polícia Militar ela está amplamente treinada, principalmente com seus grupos táticos. Em Florianópolis nós temos o BOP e o Choque, que são frações de tropa especialmente treinadas para esse tipo de situação. E aqui em Itajaí também, da mesma maneira, nós temos o pelotão de patrulhamento tático, que está devidamente treinado e atuando de uma maneira bastante tranquila nessas ocasiões. Só que, infelizmente, acabam ocorrendo situações como o que aconteceu ontem, de policial sair ferido. Os policiais estão ali sabendo do risco e nós fazemos um juramento de defender as pessoas, até mesmo com o risco da própria vida. Então, infelizmente, teve esse caso lá em Florianópolis ontem. Uhum. Na verdade, o que a mídia tem opinado a esse respeito, que essas pessoas que vão para lá para vandalizar seriam minorias. E analisando fora do estado de Santa Catarina, nos centros, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive na ocasião da noite de ontem, em Brasília, houve situações de vandalismo muito graves e que a Polícia Militar teve que intervir energicamente. E, obviamente, como uma instituição pública, a Polícia Militar sofre críticas de vários segmentos da sociedade. Como é que o senhor avalia a posição da Polícia Militar desses estados onde há conflitos mais graves frente às críticas da mídia? O primeiro ponto a ser destacado é que todas as informações que eu tenho colhido é através da imprensa, Então, como não estava no local propriamente dito, a análise ela fica um pouco prejudicada. Mas eu tenho percebido, tirando o primeiro dia em São Paulo, que tiveram alguns casos isolados que a Polícia Militar talvez tenha se excedido além do necessário, nos demais dias, o que eu tenho visto, e a maioria das pessoas até tem noticiado, e a própria imprensa local, que a Polícia Militar tem atuado realmente quando há uma grave quebra da ordem pública, e quando há saques, quando há dano ao patrimônio público e privado. E foram os casos que a gente viu em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro nessa semana. Exatamente, tem essa minoria aí que vai simplesmente para deturbar esse movimento, Então, nesses casos, eu tenho considerado a atitude da Polícia Militar nesses estados de uma maneira praticamente exemplar, e alguns pequenos casos onde eventualmente o policial tenha se excedido, com certeza suas corporações vão abrir os procedimentos próprios para averiguar e analisar a atuação do policial. Tá certo, então. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta para continuar conversando com o Tenente Rodrigo de Carvalho Paulo, da Polícia Militar aqui de Itajaí, sobre as manifestações populares que tomaram a semana. Voltamos já. A gente já está de volta com o programa Univar Entrevista, hoje recebendo o Tenente da Polícia Militar, Rodrigo de Carvalho Paulo. E antes da gente dar continuidade à nossa entrevista, a gente vai ver algumas imagens do que aconteceu ontem, na quinta-feira, aqui em Itajaí, na manifestação popular. Confira só. Jandira, a culpa é sua! O povo na rua! Jandira, a culpa é sua! Itajaí deu um exemplo assim de civilidade, e para todo o estado de Santa Catarina havia muito receio, por causa de um histórico já de violência e tal da cidade, mas tudo transcorreu na normalidade. Pois é, a manifestação de ontem foi pacífica. Tenente, eu quero perguntar para o senhor, com relação à política do Brasil agora, o senhor acredita que essas manifestações, esses protestos populares, eles vão resultar em alguma mudança grande no nosso país?
É importante ressaltar que a democracia no Brasil ela é bastante recente, né? Então, acredito que o povo, agora mostrando cada vez mais que está engajado nessas questões políticas, esperamos, né, e eu como cidadão torço por isso, que os nossos políticos eles realmente se conscientizem e que cada vez mais eles atuem em nome do povo. Uhum. Bom, existe até movimentos pela internet, porque hoje todas essas manifestações, elas são combinadas, elas são programadas pelas redes sociais. Existem alguns movimentos, por exemplo, que fazem apologia a um golpe militar sobre o governo Dilma. O senhor acredita que esse tipo de radicalismo pode ser possível? Não, atualmente, não vejo como uma possibilidade concreta esse fato, até mesmo pela democracia que já está enraizada, né, na população brasileira, e esse tipo de golpe de Estado não seria mais tolerado. Bom, é assim que a gente espera. Amanhã, como a gente já tinha falado, na verdade, na terça-feira, a gente vai ter outro protesto aqui em Itajaí. Eu gostaria que o senhor desse algumas orientações para esse cidadão que pretende participar na terça-feira do protesto, como é que ele deve se comportar, como é que ele deve agir em caso de a ordem ser quebrada, de repente o prédio da Câmara de Vereadores realmente foi invadido, alguma coisa desse tipo. Quais orientações o senhor pode dar para a comunidade no dia de hoje com relação à próxima manifestação? É importante que a gente destaque que o cidadão ele vá para o local com o intuito realmente de manifestar seu pensamento, sem depredar o patrimônio público, sem agredir tanto a polícia quanto os outros manifestantes. A orientação da Polícia Militar também é que os manifestantes não vão até o local com o rosto coberto, porque isso é algo que instiga que algum ato de vandalismo seja praticado. E no mais, caso haja uma necessidade de intervenção da Polícia Militar, que aquelas pessoas que não querem depredar o patrimônio público, que não querem prejudicar as outras pessoas, que elas saiam daquele local onde está havendo confronto para que nenhuma pessoa que esteja agredindo algum policial, ela seja inocentemente machucada, né? Então, se houver essa quebra, que as pessoas obedeçam realmente os comandos da Polícia Militar e que saiam daquele local onde está havendo conflito. Tá certo, e a gente espera que assim seja realmente como essa manifestação de quinta-feira passada, de ontem, a de terça-feira seja exemplar, que o povo saiba se manifestar sem violência, sem radicalismo, sem vandalismo, para o bem da sociedade, porque é isso que a gente quer. Eu agradeço muito a sua presença hoje, nessa noite aqui, Tenente Rodrigo de Carvalho Paulo, da Polícia Militar de Itajaí. Muito obrigado. Obrigado, estamos sempre à disposição aí para qualquer esclarecimento que for necessário à população de Itajaí. Tá certo, eu agradeço a você também que esteve conosco durante essa noite, a nossa entrevista. O programa Univale Entrevista fica por aqui. A gente encontra você na próxima sexta-feira. Até lá!